Temos um eu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso. E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria proibido. E aí, meus caros fielas, estamos de volta aqui, segundo Psy Responde pra vocês, trazendo aquela tradição nossa de 2013 aqui pro canal da ABTV agora. E a gente selecionou mais algumas perguntas que vocês mandaram, seja lá no meu perfil do Instagram, ou aqui no canal do YouTube mesmo, ou no meu canal no YouTube, pra gente poder responder pra vocês aqui. Então, meus queridos felas, sem mais enrolação, então vamos nessa. E a primeira pergunta nossa aqui vai ser do nosso querido fela Jonas Rocha 627. Altas repetições ou baixas repetições para melhor hipertrofia? Porque já vi pessoal falando, Ana responde diretamente a pergunta. Meu mano Jonas e demais felas que estão escutando essa resposta. Essa questão de repetições baixas ou altas para hipertrofia é o seguinte: imagina que o seu músculo ele é como se fosse um emaranhado de fibras que elas são tanto fibras, vamos botar assim, de nylon, como tem fibras de aço, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Vocês perguntam, pô, produtor Samurai Tático, imagina alguém falando que músculo é aço e plástico. O que os caras vão pensar, cara? Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E, meus manos, imagina que é um emaranhado ali de fibras de plástico e de aço e que você precisa romper essas fibras de dois jeitos diferentes. E as repetições altas, vamos supor que seria equivalente a você tracionar esse cabo, você esticar ele, enquanto as repetições mais baixas seria equivalente a você ficar torcendo esse cabo. O que eu quero dizer com isso? Que com um treino de repetição mais alta você teria uma facilidade maior de romper essas fibras, por exemplo, essas fibras de aço que estão compondo esse emaranhado, enquanto um treino de repetições mais baixas você teria mais facilidade de romper essas fibras que elas são plásticas, que você consegue esticar. Isso na prática se resume em fibras brancas e fibras vermelhas no músculo. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, eu digo que ambos os treinos são interessantes do mesmo jeito. O negócio é a periodização, que é um ponto que a gente vai entrar inclusive numa pergunta que vai vir daqui a pouco. Tomás Zatorre, o que você acha desse povo que resolve fazer dieta cetogênica, low carb e jejum intermitente para perder peso, ao invés de focar em uma dieta regrada, menos risco de rebote? E meu mano, eu não sou uma pessoa que defendo fielmente tipos específicos de dieta, do mesmo jeito que eu também não demonizo nenhum tipo de dieta em específico. Então, ao meu ver, se o fela ele vai seguir de maneira constante, seja cetogênica, seja low carb, seja qualquer dieta que for, não tem problema nenhum usar para perda de peso ou para ganho de peso, embora algumas dietas sejam um pouco mais complicadas para você fazer para ganho de peso. Então, o mais importante no momento é você não demonizar o tipo de dieta, porque cada um vai ter aquele tipo específico de dieta que consegue se sentir melhor fazendo. Então, independente da escolha, se for cetogênica, se for low carb, se for jejum intermitente, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer por mais tempo. E seguir alguma dessas dietas que você exemplificou pra gente aqui não quer dizer necessariamente que você vai ter um risco maior de rebote. O risco de rebote, quando você sai de uma estratégia para outra, vai muito mais da maneira como você manipula ela do que pelo tipo da dieta especificamente falando. Por exemplo, caso você saia de uma cetogênica para uma dieta com os carbos muito alto, logo na sequência você vai ter um rebote. Não porque era uma cetogênica, mas pelo contraste da dieta. Então o mais importante é saber manipular as transições. Oliveira Thiago, fala Lucas, beleza? Fala meu mano Thiagão, como é que você tá? Na construção de um shape, seja competitivo ou não, até onde o fator psicológico ajuda e quando você chega ao ponto de não depender mais do psicológico. Meu mano Thiago, ponto central aqui é que você vai quão longe o seu psicológico te permitir. E para isso existem algumas manobras que a gente faz na estratégia pra gente conseguir seguir mais longe sem ser um refém do psicológico, como por exemplo, não fazer nenhuma estratégia que ela extrapola os limites que seriam viáveis pra gente, por exemplo, fazer déficits calóricos muito grandes, achando que isso vai acelerar o processo. Lembrando sempre que a gente tem dois tipos de resposta para o nosso corpo. A gente tem uma resposta que ela é muito mais curta, que ela acontece, que a gente chama de resposta aguda. É aquela resposta que se manifesta no nosso corpo pouco tempo depois que a gente bota alguma coisa em prática. E uma resposta que ela é mais cronificada, ela é mais longa. Então não adianta a gente querer fazer estratégias extremistas visando só essa resposta aguda e esquecer que o corpo se adapta muito bem a isso, que o nosso corpo ele é muito mais esperto do que a gente.
É mesmo, é? E o ponto de não depender mais do psicológico é a partir daquele momento que você sabe que você está fazendo a coisa certa, por mais que a resposta imediata à medida que você está tomando não seja exatamente o que você espera, entender que vai ter momentos que você vai precisar estar com uma aparência pior, que você vai precisar estar com um shape pior, porque aquilo ali faz parte do processo. Não é raro felas que tomam algumas decisões que são decisões certas, que a longo prazo, que num processo crônico vão melhorar muito o shape, mas devido à resposta aguda não ser aquilo que eles esperam, acabar desistindo daquilo que estava sendo feito certo. Então a gente para de depender do psicológico a partir do momento que a gente entende, que a gente aceita que tem que fazer as coisas certas independente da resposta aguda que aquilo puder trazer. Iago Boba, já vi seus vídeos sobre hormônios da tireoide, mas com relação ao dano metabólico, como diminuir pós-competição, e você conhece atletas que tiveram danos permanentes no metabolismo. Meu mano Iagão, primeiro conheço pessoas que tiveram danos permanentes, e qualquer alteração metabólica que você passa a ter que fazer um controle pro resto da vida, seja com algum tipo de fármaco, com alguma outra medida, já se torna, a gente já considera que é um dano permanente. Como diminuir pós-competição é entender que muita coisa que se usa durante competição, muita medida que se toma, principalmente medidas farmacológicas, elas têm que ter um desmame depois. A maioria das medidas que a gente toma durante um período competitivo, elas têm que ter uma retirada gradativa, porque o período de competição é um período muito estressante para o corpo, muito estressante para o metabolismo, e caso não seja feita alguma manobra de retirada gradativa após esse período de competição, é onde o corpo começa em tentativas de equilibrar, de voltar ao estado original, e acaba sendo muito mais dificultado caso você não faça uma retirada gradual daquilo que tiver ali, seja hormônio de tireoide, seja qualquer tipo de hormônio exógeno, seja termogênico, qualquer estimulante e etc. Então o melhor jeito de você diminuir rebotes pós-competição é você fazer retiradas gradativas, e antes de tudo, saber também durante o período competitivo não usar mais coisa do que precisa, que é uma coisa que inclusive a grande maioria dos felas acaba errando. O ponto central é não criar o problema para depois buscar a solução, mas evitar com que seja criado o problema a princípio. L. Pereira GC, treinar em jejum intermitente realmente eficaz? Eficaz sempre vai ser, depende muito do ponto de vista através do qual é observado isso, porque durante o período de jejum que a gente tem uma liberação maior de catecolaminas durante o treino. O que seria isso? Seria adrenalina, noradrenalina e dopamina, ou seja, você consegue ter uma sensação de força maior durante o treino, uma sensação de bem-estar muito grande também durante o treino, e essa questão de ser eficaz ou não depende muito do objetivo, porque o treino em jejum, por mais que muita gente tenha medo de se sentir mal quando começa a treinar em jejum, seja um treino pesado de perna, um treino pesado de costas, o nosso corpo ele tem uma capacidade plena de se adaptar a isso, e treinos em jejum, digo por experiência própria, foram particularmente os meus melhores que eu já fiz na minha vida. Recomendo que tentem, a não ser que você, meu caro fela, esteja saindo de competição agora totalmente fudido, resistente à insulina, não treine em jejum, pelo menos por enquanto. Espera um pouquinho, regula um pouquinho sua insulina, seu sem vergonha. Não era pra você ter abusado dessas porra durante competição. Porra! Matheus Gessave pergunta: se eu pegar uma faca e cortar o pão em massa, tô fazendo uma dieta low carb? Você é retardado por acaso? Eu sou Flores. Tem alimentos que são fontes de carboidrato que também contêm proteínas. Essas proteínas devem ser contabilizadas no total dos meus macros. E meu mano, isso aqui eu vou deixar como uma recomendação geral pra vocês, inclusive são coisas que eu falo nos meus vídeos lá atrás, de dicas pro cutting, dicas pro bulking, e uma tecla que eu martelo bastante sobre esse ponto e caso você esteja no bulking, você pode desconsiderar esses macros de proteína, que ele é oriundo de fonte de carboidrato, ou carboidrato que é oriundo de fonte de proteína, etc. Mas caso seja um cutting, onde você precisa ter um pouco mais de esmero naquela contagem de calorias ali, eu já acho interessante fazer toda a interação dos seus macros, contar proteínas de fonte de carboidrato, carboidrato de fonte de proteína, gorduras, etc, juntar tudo. Então, em suma, caso o seu objetivo seja ganho de peso, você não precisa necessariamente contar um macro de um no outro, embora contar te traga um controle um pouco melhor. Caso o seu objetivo seja secar, aí sim já é muito interessante você contar essa interação dos macros, por mais que algumas vezes as proteínas das fontes de carbo tenham um valor biológico um pouco reduzido. E meus queridos e minhas queridas felas, então fica assim, eu espero muito que vocês tenham curtido esse segundo episódio aqui do Psy Responde, trazido para vocês exclusivamente aqui na nossa digníssima ABTV, trazido pela nossa grande marca 3VS. Se você quer ter sua pergunta respondida, manda ela aqui embaixo pra gente nos comentários. Pode mandar sim a hashtag Psy Responde mesmo, porque os filtros do canal estavam derrubando as perguntas que tinham a hashtag. Então manda sua pergunta aqui embaixo, sem a tag mesmo, que a gente seleciona, a gente responde e coloca nos próximos vídeos pra vocês. Então, meus manos, é isso aí, já chega aquela voadora com 2 pés no peito do like. Fideliza no like pra gente, deixa seu comentário, deixa o que você tá achando, o que você espera pelos próximos vídeos. E, meus queridos felas, sem mais enrolação, até o próximo vídeo.